Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom, todas as pesquisas, hoje de manhã a gente publicou uma pesquisa exclusiva, né, do Instituto Paraná, mostrando aquilo que nós repetimos o tempo todo, em relação a vários assuntos, mas o principal deles é a ojeriza disseminada pela política, pelos políticos, pelos partidos, em particular pelo PT e pelo PSDB. Isso tudo abre esse estado de confusão em que todo mundo se pergunta o que pode sair desse emaranhado de sentimentos de rejeição. Quer dizer, o que sobra depois de tudo isso? E está nos jornais o dia inteiro, né? A gente viu neste fim de semana, nós vimos assim ao vivo a queda do João Dória, algo que a gente estava falando, né? Olha, o cara vai cair, ele vai escorregar e vai tomar um tombo. Estava na cara. Neste fim de semana nós vimos concretamente o cadáver do João Dória apelado no chão. Porque tem, para além da questão da administração em São Paulo, que deixa muito a desejar, principalmente para quem foi eleito propagandeando um choque de gestão, né? Não que ele... Parece cedo para avaliar, de fato são nem 10 meses, né, de administração. Mas, de qualquer maneira, é sempre um começo que indica um caminho que está errado, né? Não faz sentido. Todos os índices, por exemplo, de zeladoria, né, como o Estadão levantou, pioraram, né? Segundo os dados da própria prefeitura, não é impressionismo, né? Em relação à administração anterior, foi uma administração absolutamente desastrada do Fernando Haddad. E que tomou um pau nas urnas justamente por isso, né? E que tomou um pau nas urnas justamente por isso. Aí você tem, além disso, ou tão importante quanto, ou quem sabe até mais importante do que isso, aquilo que nós já havíamos comentado aqui, que é o excesso de marketing, né, que é uma coisa que os eleitores já perceberam, a enganação, né, tudo a moldura, né, que em torno do marketing político, uma moldura que é corrupta, mais enganadora do que permitem até as próprias leis do marketing, né, e a oscilação dele em relação ao Lula, né, ele se colocou primeiro como anti-Lula, depois vislumbrando o embate com o Bolsonaro, ele quis se mostrar menos anti-Lula, a sua cumplicidade com o Michel Temer, a sua condescendência em relação ao Aécio Neves, depois que tudo veio à tona. Mas os eleitores não perdoam, né? Não tem que perdoar mesmo. Não tem. Ninguém é obrigado a engolir essas coisas. E ninguém vai engolir essas coisas. O problema do Dória, você está falando do Dória, né? Está falando do Dória. A gente acabou de começar a gravar o nosso. Ô, Felipe, você ia falar? Desculpa. Porque assim, essa falta de convicção que o Mário está falando, ela vem ela também decorre, né? Ela decorre da própria estratégia que ele tem, né? Ele faz política nas redes. E quando ele usa aqueles softwares de inteligência, de análise de rede, o que ele faz? Ele vai de acordo com a onda que está, né, os principais temas que estão em debate, a onda que está na rede. Então, ele não tem convicções, né? Isso mostra que ele não tem convicções, ou se ele as tem, ele não as segue, né? Ele simplesmente vai conforme a onda. Na verdade, fica uma coisa meio Maria vai com as outras, né? Então, assim, se determinada opinião nas redes está numa direção, ele, para obter esse engajamento e para surfar nessa onda, ele vai nessa direção. Então, isso vai provocando esse tipo de coisa. O cara, uma hora está numa outra. Sobretudo num país que está desesperado à procura de um líder. A única coisa que o Brasil procura neste momento é um líder, alguém que consiga fazer essa passagem da podridão passada para um futuro
que não se sabe exatamente como é, mas é necessário. O país tem que encontrar uma personificação de alguma coisa que possa nos encaminhar para um líder. As pessoas percebem essa postura gelatinosa, assim, né? Essa falta de sinceridade, essa falta de convicção. Aí se alia Michel Temer, não consegue combater os tucanos porque está lá dentro do PSDB, vai sendo guiado pela onda aí da internet também, dá umas declarações atrapalhadas, como essa do Lula, né? Que se ele for preso vai incendiar o país. E existe também dentro do PSDB uma tentativa de se distinguir do Bolsonaro, que eu acho que existe em outros partidos também. E quanto mais eles tentam se distinguir, eles não conseguem encontrar um discurso que não seja, assim, que não gere essa percepção de que eles são os velhos políticos do establishment, mas que também não seja igual ao Bolsonaro. Então eles tentam se distinguir do Bolsonaro e acabam parecendo mais ainda políticos do establishment e abrem caminho para o Bolsonaro, Bolsonaro se criar nesse espaço, nessa lacuna de representatividade com todas as convicções que tem, sem nenhum freio, como não tem, mas o Dória perdeu essa capacidade, pelo menos nesse momento, de atrair aquele eleitorado menos fiel do Bolsonaro. Ele vai ter que se reinventar, porque o pessoal está vendo que ele está muito atrelado aí a esse establishment, né, que é a palavra muito usada nos Estados Unidos e que aqui não tem assim, uma tradução tão boa. O Bolsonaro usa sistema e tal, tem gente que usa estamento burocrático, mas as pessoas sentem isso, elas estão cansadas com a velha classe política e está havendo um grande esforço para o Bolsonaro se manter aí como uma opção viável. Eu acho que ele está no melhor momento. Em função dessa derrocada do Dória, ele está no melhor momento, porque a Marina Silva quase não aparece, ela tem só o recall. E, Felipe, deixaram na mão dele essa bandeira do liberalismo econômico também, né? Exato. Ele hoje, nessa conversa com a Folha de São Paulo, ele pegou todos os temas que interessam a nós, a economia, ao futuro do país, pegou tudo ali, dando sopa para ele. O problema O Bolsonaro vai fazer uma carta aos brasileiros. Mas você está brincando? Precisa fazer, inclusive, Mário. Isso daí que você acabou de falar é fundamental para ele, porque ele vai fazer exatamente isso, ele vai levar a candidatura dele para um mainstream econômico e é evidente, porque esse campo está aberto. Se ele for inteligente, ele fará isso, inclusive temperando as intemperanças dele, né, em relação a outros temas comportamentais, sem abrir mão ali dos pontos de vista básicos dele. Bolsonarinho paz e amor. Bolsonarinho faz amor. O cuidado que o Bolsonaro tem que ter nesse processo é justamente saber escolher aonde ele vai trilhar esse caminho dele na seara econômica, em virtude até das alianças que ele possa fazer com determinados setores do empresariado. Porque o que acontece com o Dória também é o rabo preso que ele tem, né? Porque a Lide, que é a empresa que tornou o Dória milionário, o que ela fez a vida inteira? Ela intermediou o interesse entre o público e o privado. Ela trabalhou na aproximação do público com o privado. O que ele fazia era evento que juntava justamente o público e o privado. E se a gente olhar, está aí no YouTube, está no Google, para quem quiser ver, sei lá, 2014, se não me falha a memória, ele estava lá premiando o Marcelo Odebrecht como empresário do ano. Então, assim, isso faz simplesmente com que ele tenha um passivo enorme escondido dentro dessa lead e que, se ele quiser realmente concorrer à presidência, faria muito bem se ele abrisse as contas da lead para que todo mundo pudesse ver quem que o financia. Porque, no final das contas, é isso. Ele tem um rabo preso com essa turma e não tem como contrariar o interesse de quem o financiou durante esse período todo, né? Essa é a verdade. E eu acho que a imprensa brasileira, de um modo geral, ela está repetindo com o Bolsonaro o que a imprensa americana fez com Donald Trump, que é você tratá-lo como uma ameaça em vez de reportar os fatos, e isso, se ele explorar muito bem, ele pode capitalizar a seu favor. E esses ataques, que às vezes eu acho descabidos ou desconectados exatamente dos fatos, eles acabam diluindo as críticas legítimas que se poderia fazer ao Bolsonaro. Até as suas próprias limitações na área econômica, que ele admite, e as suas contradições nesse tempo, embora ele tenha já
começado a adotar um discurso a favor do liberalismo aí, mas sem também detalhar muito essa questão das estatais. Eu não olhei toda a entrevista hoje, só vi uma parte ali que a gente colocou no antagonista, mas eu mostrei num artigo na nossa newsletter que o Bolsonaro criticava na televisão a privatização da Vale do Rio Doce pelo FHC, a privatização da telefonia, e agora adotou um discurso mais liberal, dizendo que não quer as estatais, são 151 estatais e tal, mas não avança muito também nesse debate para falar sobre o processo de privatização, como vai ser, o que vai acontecer com os servidores. Então são coisas que ele vai ter que desenvolver aí, com a ajuda de uma equipe econômica, para poder argumentar durante a campanha. Sem dúvida, e é importante também que ele se preserve da guerrilha mais rasteira, que tenta macaquear a campanha do Donald Trump, por exemplo, de guerra cultural. É ridículo falar em guerra cultural no Brasil. O Brasil não tem cultura. Vai ter guerra cultural, um país que não tem cultura. Fica protestando contra o Museu Vagabundo. Mostra exposição de arte de terceira categoria. Realmente é uma coisa tão jeca a gente imitar esse tipo de argumento, esse tipo de contestação, é muito jeca, isso não vai adiante. Ele tem de se livrar dessa gente também, fazer uma carta ao povo brasileiro. Também não esperemos que o Bolsonaro não seja... Não. Então, a gente está falando, está traçando... O Bolsonaro não é que seja assim, não é que seja um exemplo assim de cultura e... Não, de jeito nenhum. Muito apuro intelectual, né? Não. Mas assim, o que eu acho que a gente está dizendo aqui... a gente está discutindo os princípios só. Ele é o candidato, ele é o único candidato neste momento que está, como já dissemos, ele mostra uma relativa nitidez, né? Está abordando as questões que preocupam as pessoas, enquanto os outros fogem dessas questões, né? Ou ficam no terreno das abstrações, né? Então, assim, ou surge alguém... E vai surgir, né? Mais à frente... Vai surgir. A queda do Dória vai abrir espaço para alguém. Vai surgir alguém que consiga reunir, já que o Lula não vai para a disputa, alguém que consiga reunir esse eleitorado que vai da Marina até o centro-direita. Vai surgir alguém para preencher esse espaço, deixando o poste do Lula de um lado, o Bolsonaro do outro, e essa terceira via, que não vai ser a Marina, obviamente, e ela vai abrir mão da candidatura, não tenho a menor... A Marina não é a terceira via, né? Não, eu não tenho a menor dúvida de que ela vai abrir mão da candidatura dela para apoiar um candidato que possa entender como centro conciliador e uma projeção. Guardadas as devidas diferenças, e foi o que aconteceu na França com Emmanuel Macron, mas requer, ainda que a gente seja assim, o país da improvisação e do em cima da hora, ainda assim requer um certo tempo. O Macron mesmo surgiu desta maneira, né? Um ano antes. Tá na hora. Assim, ou surge logo, ou vai ficar mais difícil, acho eu, né? Né? Tá na hora. Agora, com o apodrecimento da candidatura Dória, que ajuda a consolidar a candidatura do Alckmin, o Alckmin ele é o candidato do PSDB, né? Me parece inevitável. É inimaginável que ele não seja. E vai ter os 10% dele lá, citando, no interior de São Paulo, vai levar 10% do eleitor. É capaz dele ter um pouco mais, olha... Um pouco mais, um pouco menos. Política. Não, eu acho que ele não... Eu acho que, diante da situação atual, ele não tem... Eu acho que ele está torcendo. Os políticos ainda pensam assim, né? Eles estão torcendo para ir para um segundo turno, esses políticos aí que já estão colocados como candidatos, para um segundo turno contra o Bolsonaro, imaginando, né, que haverá uma grande frente contra o Bolsonaro, assim como aconteceu na França contra a Marine Le Pen. Só que a Marine Le Pen ela tem um histórico ali, ela fazia parte do establishment, para usar a palavra do gosto do Felipe,
ela tinha um histórico de roubalheira, inclusive, não era só uma questão ideológica, né? Marine Le Pen roubou o dinheiro público, que as pessoas não acompanham muito de perto da política francesa, nem teriam porquê, mas essa é a verdade, né? Isso são passivos, digamos assim, que o Bolsonaro não tem. Ele pertence a uma classe política? Pertence, já passou por vários partidos, tá? Já faz muito tempo, né? Mas até o momento, ao que se saiba, não há nenhuma desonestidade em relação a ele. E ele não tem um discurso, apesar das piadas de mau gosto que ele possa ter feito, ele não tem um discurso racista, né? Ele não tem um discurso racista, ele não tem um discurso antidemocrático, né? Ele é grosso. Ele é grosseiro homem do povo. Exato, assim como o Lula. Muito próximas da maioria. O Lula fazia piada com gay, né? O Lula fazia piada com negros, né? Da mesma maneira com mulheres, né? Assim como o Bolsonaro. Não é recomendável, né? Naquilo que no campo politicamente correto. Eu acho que há determinados limites, né? Principalmente para quem está na vida pública. Ele não é um taxista. Ele não faz a apologia embora tenha feito aquela provocação. Ó, tá pegando fogo lá em cima da torre o Diego mandou agora aqui, ó, pra gente, ó. Fumaça. Olha, rapaz, no Congresso. No Congresso. Puxa vida, hein? Já estamos atrás de saber o que é. Mamma mia. Mas enfim, embora ele tenha feito aquele discurso homenageando o torturador, né, que foi ele deve aliás, acho que ele deve se arrepender de ter feito aquilo para ele mesmo, né? Não foi exatamente uma boa coisa em termos de relações públicas, né, no geral, né? Vamos martelar muito isso, né? Mas ele está no momento agindo dentro das regras democráticas. Né? E vai surgir alguém que ocupe o espaço que não vai ser ocupado pelo Alckmin. O Alckmin, você tem toda a razão, o sonho dele é poder disputar um segundo turno com o Bolsonaro. Ele não vai chegar lá. Não vai chegar lá porque é do PSDB, porque tem o rabo preso também, porque vão surgir histórias sobre ele, tem outras delações pintando. É impossível que um candidato que represente o velho regime apodrecido possa se apresentar como renovador. Eu não uso a palavra impossível em relação ao Brasil. Mas eu acho improvável. Eu como Dória, mudo de ideia. Eu acho improvável. Eu tenho convicção absoluta. Amanhã eu volto atrás e reconheço o meu erro. Neste momento, eu considero absolutamente impensável que os brasileiros possam votar no Geraldo Alckmin, por tudo que ele é, por tudo que ele representa, por tudo que ele manifesta O Alckmin fez... Olha, a análise dele em entrevista à Jovem Pan foi que o brasileiro, análise meio torcida também, meio wishful thinking, né? Que brasileiro não vota em partido, brasileiro só vota em pessoa. Então, assim, é quase como se ele não estivesse preocupado que o PSDB está com o nome sujo na praça e a torcida dele é para que a população vote nele, Geraldo Alckmin. Esse é o PSDB. O problema é que ele não é uma figura de apelo popular. Então, o problema, Felipe, é que o brasileiro vota em pessoa. Exatamente. Talvez isso seja um problema para ele, né? E ele também, né, a gente brincou no site que ele é o conservador do estatismo, ele também saiu com jaqueta das estatais, dizer que não era privatista lá na eleição contra o Lula, e também vai ter, assim como o Bolsonaro, talvez se posicionar de uma maneira diferente, embora ele não pareça ser, não possa, por causa dos velho, ele é velho do canal. Ele é política velho, a gente não quer mais esse troço. O Alckmin, ele fez um movimento, como ele é ficou próximo do PSB, né, ele fez um movimento em relação, por exemplo, não se colocar como anti-Lula, né, aí o Dória caiu na mesma esparrela, né, para não afugentar essas alianças à esquerda que ele começou a fazer. Mesmo aqui em São Paulo, né, ele se aproximou do MST, ou seja, ele acha que em 2006, quando ele teve menos votos no segundo turno do que no primeiro, o que é
que é uma façanha, eu acho que mundial. Inigualável, né? Inigualável, talvez, né? Ele acha qual foi a lição que ele assimilou? Que ele teria que fazer um agrado mais à esquerda, digamos assim, um eleitorado mais à esquerda, né, para ser viável, né? Agora, eu acho que ele errou o momento, né? Tenho a impressão, o timing não está muito bom, né? Porque o Brasil, ao que tudo indica, está dando uma guinada à direita, né? Não sei se então mas pode sobrar um espaço para o poste do Lula, sem dúvida, porque o Alckmin é tão fraco como candidato que se esse espaço não for preenchido, vai sobrar uma avenida para o poste do Lula, onde ele vai se fincar. Esse grande risco que nós estamos vivendo hoje é que, sem uma candidatura alternativa, e a gente olhou o Dória num determinado momento, ele estava eleito, Dória. Se o Dória tivesse dado um pontapé na bunda do Temer, ele estaria eleito neste momento. Feito menos marketing, se preocupado mais com a administração. Em primeiro lugar, dar um pontapé na bunda do Temer. Era a primeira coisa a fazer. Se ele tivesse feito isso, ele teria eleito. O problema é que esses caras eles têm medo de fazer campanha sem o PMDB, né? Você vê até esses movimentos aí, MBL, o cacete, pessoal, até essa turma que quer, né, que diz que representa o novo, e ao mesmo tempo ele tem o Bolsonaro que está no PEN. Agora tem partido. E não vai ficar por muito tempo, porque parece que no PEN tem uma porrada de pentistas, de petistas, ex-petistas. E aquilo que eu já falei, que a questão regional aqui, o PMDB continua muito forte nos rincões, né? Então, por exemplo, o Alckmin não pode, teoricamente, né, bater muito no PT, porque muitas alianças estão sendo costuradas entre... primeiro que tem o PSB, né? Depois você tem o PMDB fazendo muitas alianças com o PT no interior do Brasil, né? No Brasil, de fato, o Alckmin tem razão, não existe partido, né? Existem pessoas, oligarquias, interesses difusos. Mas, ao mesmo tempo, o que se espera de um presidente neste momento é o contrário, o movimento contrário. É que então ele proponha algo, um programa, uma ideia, uma visão do futuro, e que os partidos, num segundo momento, se agreguem. Porque é o que vai acontecer. O candidato vencedor vai ter esses canalhas todos batendo na porta dele no dia seguinte das eleições. O vencedor pode abrir a porta ou fechar a porta para quem ele quiser. Eu estou vendo nesses partidos aí, no PMDB, no PT, no DEM, no PSDB, muito cálculo sobre tempo de TV, sobre parcela no fundão eleitoral, que depende do tamanho do partido. Então, eles acabam ficando agregados ali e tem uma limitação de discurso. Aí tem de haver um cálculo... Velho. Tem de haver um cálculo político do quanto vai ser bom para eles, né, ganhar essa estrutura e o quanto vai ser ruim perder uma independência no discurso que possa afetar a apreciação do eleitorado. Desculpa, pode completar. Eu só ia fazer uma análise rápida, que o Mário falou do negócio do Geraldo Alckmin PSB. Quando eu estava na vez, escrevi um artigo de Geraldo Alckmin, a cara do PSB, que era exatamente sobre isso, sobre essa aproximação do Geraldo Alckmin com esses socialistas e o rabo preso ideológico que ele fica também com esse pessoal. O Jair Bolsonaro, é óbvio que ele não comete crime de racismo, de homofobia, isso tudo faz parte desses ataques que acabam, eu acho, de um modo geral, favorecendo e diluindo as críticas legítimas que podem ser feitas a ele. Ele, como marketing, deveria adotar um discurso mantendo a firmeza, mas com certo cuidado, né, para não cometer os exageros. E nesse centro que o Diogo está dizendo que pode surgir alguém, estão sendo ventiladas aí as candidaturas de Joaquim Barbosa, que foi contra o impeachment da Dilma e tal, que vai ter de assumir certas posturas públicas também, que eu não sei se vão ser do agrado de um centro mais à direita, e Luciano Huck, empresário, que também tem muita foto aí com o pessoal do PSDB, então tem esses vínculos, mas que podem acabar atraindo uma parte desse eleitorado central, aí no vácuo também da Marina Silva, e aí tem de ver se pelo menos isso compensa o poste do Lula e pulveriza, né, de uma forma que, da qual até o Bolsonaro pode se aproveitar mais, ou menos. Aí vai depender, né, do quanto eles vão ter esse potencial de atrair esses eleitores centrais, né? Porque vai pulverizar e talvez seja melhor para o Bolsonaro ou talvez seja pior, né?
porque enfraquece um pouco o poste do Lula, mas ao mesmo tempo cria uma disputa também com esse pessoal mais ao centro. Eu acho que a gente vai verificar nessa eleição também a força das redes sociais, né? Mais do que nunca. Então, pode ser até um novo paradigma aí para as outras campanhas eleitorais. Talvez, e esse talvez é um tal grande talvez, né? A televisão, o tempo de televisão já não terá mais tanta importância quanto as estratégias nas redes sociais da internet, porque de fato, o próprio pessoal, os eleitores de todos os níveis sociais, de todos os níveis culturais estão na internet, né? Todo mundo está no WhatsApp. Isso aí é muito interessante, né? E a saída... disputando o tempo de TV, mas a internet ali é de graça para quem quiser usar. Evidentemente, você pode ter que pagar uma equipe grande para fazer toda a propaganda, toda a divulgação, mas assim, a ferramenta está ali disponível, né? Essa é a saída para candidatos como o Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro se construiu, né? Exatamente. Se construiu na internet. Eles, apesar de terem essa penetração, essa capilaridade boa na rede, eles ainda avaliam que se eles tiverem, sei lá, 3 minutos de TV contra um candidato que tenha 13, por exemplo, eles acham que estão lascados, que não vai ter a menor chance de ir para frente, né? Então, assim, mesmo com quem trabalha com rede social, ainda há esse temor que precisa ser verificado, né, Mário? Justamente. Mas esses dois nomes. O tamanho que a TV vai ter nisso. Esses dois nomes que o Felipe citou saem com uma vantagem gigantesca numa eleição curta e sem dinheiro como essa daqui. Tanto o Joaquim Barbosa como o Luciano Huck são conhecidos, eles já têm uma imagem e eles podem, sobretudo no caso do Luciano Huck, ele faz isso o dia inteiro, né? Ele faz quantos comerciais ele faz? De quantas marcas? Porque ele é uma figura que agrega valor a essas marcas. Essas marcas que fazem pesquisa sabem que ele é uma pessoa boa para vender. E vender... mas olha, muito cá entre nós, com todo respeito à figura, né? Isso tudo só mostra a nossa miséria, né? Lógico. Não tem. O país está destruído. Pelo amor de Deus. O país está destruído. Mas é uma miséria, né? É uma miséria. Mas não tem a menor dúvida de que o país foi destruído. O problema do Luciano Huck vai ser as fotos dele com a com o Joesley, no iate do Joesley. Isso aí já derruba ele de entrada. Eu até, inclusive, nem sei por que estão aventando o nome de Luciano Huck, pelo amor de Deus, né? Completamente. Aí é off. Olha, o Silvio Santos também tentou, né? O Silvio Santos foi impedido. Foi impedido, é verdade. Vocês se lembram E ele tinha uma grande... Mas o Luciano Huck não tem o apelo que o Silvio Santos tem, né? O Luciano é um Mauricinho. Cláudio, lembre-se do Celso Russomano. Mas o Luciano é igual o Dória, é igual o Dória. Vai ter que se vestir de lixeiro, vai ter que se vestir de barbeiro, não dá. Você está falando, se você vai lá, Tiririca. É o Tiririca. Mas aí não é eleição majoritária, né, Diogo? É eleição ele pode ir no governo do Rio, ele pode tentar o governo do Rio, deputado federal. Não, aqui a gente não está falando de... Presidência da República não dá. A gente está falando de uma... Aguenta aí. Não, eu acho que aqui, como eu falei, tudo é possível. Não tem nada impossível. Eu só estou dizendo que, assim, do meu absoluto e estrito ponto de vista individual, eu acho, assim, com todo o respeito que eu posso até... Eu já sei até o mote da campanha do Luciano Huck, vai ser aquele programa dele lá, o Lata Velha, assim, olha, eu estou especializado em consertar lata velha, então a gente vai consertar o Brasil. Consertar o Brasil. Agora vai ter que enfrentar debate, né? Você tem uma ideia, Cláudio. O país vai passar por isso. É uma eleição curta, vai surgir um nome muito conhecido, porque não dá para construir um candidato do zero, que vai arrebanhar esse eleitorado. A ministra da Cultura do Luciano Huck vai ser a Paula Lavigne? O Luciano Huck é um protótipo. É um nome desse perfil de candidato que vai arrebanhar todo esse eleitorado que está no meio do campo, que não conhece os políticos, que não quer
um político tradicional e está pronto a enfrentar uma aventura. E tem o pessoal da área econômica, né? O Henrique Meirelles aí, que está tentando trilhar o caminho do Marcelo Crivella no Rio de Janeiro pelo público evangélico, né? Essas reuniões com a Assembleia de Deus. Ele é evangélico, o Henrique Meirelles? Eu nem sei se... 30%, se eu não me engano. Agora é. Um terço do eleitorado evangélico e é um terço do eleitorado brasileiro. Não sei se funciona assim, não. Agora converteu. Ele é genro do dono da igreja? Não, né? Não sei, Diogo. Eu sei que ele está frequentando bastante, dizendo que está se associando a todos que têm preocupações com as contas públicas, que os evangélicos... Dilma se associou aos evangélicos. Assim à toa e tal. E que ele se o evangélico é brasileiro. O brasileiro vai se dividir. Não existe isso. Não existe voto evangélico. Olha, essa conversa aqui está me deixando deprimido. Segunda-feira, né, Mário? Está me deixando deprimido. É o que tem para hoje. Você olha, de um lado o Luciano Huck, do outro lado é o Alckmin, do outro lado o Joaquim Barbosa, o Henrique Meirelles. Francamente. E do outro, é o Lula, o pós. É o Lula. Então nem me diga, nossa senhora. Aqui é o Fernando Henrique Cardoso parece incluir no tal polo democrático contra a direita, não sei das quantas, que está mostrando suas garras. Então, Fernando Henrique Cardoso do Lula? Parece que incluiu o Lula. Não, parece que incluiu o PT no polo democrático. O polo democrático. O partido que quer escalar a imprensa, o partido que apoia ditaduras, que recebeu dinheiro de ditaduras, né? Que é contra a justiça, o sistema judiciário, o democrático. É fantástico, né? Que fraudou a eleição, usou dinheiro roubado para eleger candidato. Este é o polo democrático brasileiro. Digamos que há grandes afinidades entre o PSDB. É bom. Mas esse tipo nos tribunais. Olha, o Brasil não tem polo democrático, o Brasil tem pole dance. Né? É esse tipo de discurso que beneficia o Bolsonaro, porque o Fernando Henrique está sempre propondo um acordão, né? Vamos nos unir, os senhores da política brasileira, aquela coisa toda. Olha, rapidinho, só para quem ficou assustado aí com a fumaça no Congresso. Ou otimista. Infelizmente, a fumaça no Congresso é só um treinamento. Você estragou a segunda-feira definitivamente. Infelizmente é só um treinamento. Então... vão acusar a gente agora de querer queimar o hashtag, gente. Para com isso. É piada, viu? É piada, tá? É piada. É bom explicar, né? É bom explicar. Não é bom. Bom, abraço, Thiago. Tem muita fumaça nessa eleição. Vai muita fumaça nessa eleição. Tem muita fumaça aí. Tchau. Tchau, abraço.